Olá, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Estamos aí para mais um Espaço Família à luz de Provérbios, onde nós queremos estar compartilhando hoje o capítulo 9 de Provérbios. Então vamos lá, a nossa reflexão, que o Espírito Santo te dê sabedoria e que essa devocional possa estar te ajudando a afirmar a tua vida familiar, afirmar o teu casamento. O nosso objetivo aqui com esse espaço é justamente levar a graça, a plenitude, levar refrigério, levar esperança para a sua casa, para você que tem vivido dias de aflição, de angústia, dias de isolamento. Então que a palavra do Senhor possa estar te edificando e sendo refrigério para você e para toda a sua família. Muito bem, olha só. Capítulo 9 diz assim: A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Há um convite da sabedoria por todo o espaço da cidade. A sabedoria vai chamar aqui o simples a voltar para ela. O que seria esse simples aqui? Dentro da tradução aqui nós poderíamos considerar que os simples são aqueles que ainda não se contaminaram com as mazelas, que ainda não se contaminaram com as loucuras do mundo, porque a partir do versículo 13 do mesmo capítulo 9, nós vamos ver um outro convite. Aqui é o convite da loucura, da mulher adúltera, o convite da insensatez. E qual é a contraposição entre um convite e o outro? Obviamente, o convite da sabedoria é um convite que gera vida, e o convite da insensatez, o convite da loucura leva à morte. Então você vai observando e vai percebendo como que são dois caminhos que são apresentados aqui pelo livro de Provérbios. Aliás, a gente tem falado sempre que a gente sempre tem dois caminhos como opção. Ontem nós falávamos sobre o caminho da vida e da morte proposta por Moisés. Nós podemos olhar também o caminho da porta estreita e da porta larga que Jesus apresentou lá nos evangelhos, né? Tem o caminho da riqueza e o caminho de obedecer ao Senhor. Então nós sempre estamos aí como que diante de uma encruzilhada e nós temos que optar qual caminho nós queremos. E aqui a sabedoria está convidando para a gente voltar para ela, para ter vida, né? Então esse é o convite: ter saúde, ter paz, ter plenitude, ter restituição, ter restauração. Então sempre nós vamos olhar à luz de Provérbios esse convite, sempre uma contraposição entre aquele que obedece e aquele que não obedece. Agora é interessante aqui que a sabedoria, ela edifica a sua casa, né? Então a gente percebe que a sabedoria, ela trabalha, né? A sabedoria trabalha, a sabedoria se organiza e também a sabedoria é transparente. Então, se nós pudéssemos ficar só dentro desse contexto aqui do versículo 2 e versículo 3, nós temos aqui muitos conteúdos que poderiam ajudar os relacionamentos, né? Então, para edificar alguma coisa, tudo que nós vamos edificar é necessário ter também e dispensar também um certo tempo de trabalho. Ninguém edifica nada na ociosidade, né? Se nós fizéssemos a pergunta aqui, vocês querem melhorar o seu casamento? Provavelmente todos gostariam de melhorar o seu casamento. Agora, a pergunta para melhorar é: você quer mudar as atitudes que podem melhorar o seu casamento? Nós vamos perceber que realmente já há uma grande desistência. As pessoas querem melhorar, mas não querem mudar, né? Então, para ter mudança tem que ter trabalho. Para ter mudança tem que pagar o preço, né? E quando diz aqui que a sabedoria edificou a sua casa sobre 7 colunas, essas 7 colunas são colunas do aperfeiçoamento. O número 7 tem a ideia de perfeição, de plenitude, de completude, né? Então, edificar algo tem que ter um bom alicerce. Para construir algo tem que ser edificado diante daquilo que vai dar uma certa sustentação. E aqui a gente percebe então que a sabedoria ela tem 7 alicerces.
Obviamente que nós não vamos discutir cada um desses alicerces, fica aí por conta da sua imaginação. Eu gosto sempre de trabalhar essa ideia da imaginação, a gente ficar imaginando quais seriam os alicerces para edificar uma vida plena, uma vida alegre, uma vida equilibrada, né? Mas eu gostaria de compartilhar pelo menos um dos pilares nessa manhã com você que está nos ouvindo aí, que eu acho que é fundamental para edificar um relacionamento, seja ele um relacionamento conjugal, seja ele no relacionamento entre pais e filhos, né? É o que nós chamamos de um pilar que se chama percepção, né? Comece a edificar relacionamentos, comece a edificar a sua história conjugal em cima desse princípio, esse pilar da percepção. O que seria a percepção? Eu gosto de imaginar a percepção como a sensibilidade, né? Um pai, ele tem que ser sensível às lutas do seu filho. Um pai, ele tem que estar perceptível às dificuldades que cada fase da infância, da pré-adolescência, da adolescência, da juventude adulta, todas essas fases, elas trazem também algumas consequências, algumas crises, poderíamos chamar aqui crises existenciais, crises sociais, crises psicológicas, né? E por que não também chamar de crises espirituais? E entre parênteses, crises espirituais nada mais são do que pecados espirituais, né? Então, um sacerdote, uma sacerdotisa, uma mãe que quer edificar a sua casa, ela também tem que ser sensível às lutas pelas quais seus filhos passam, né? Sem esse pilar, a gente não vai conseguir edificar um relacionamento sólido, né? E na relação conjugal, olha, marido, você que está me escutando, você é um marido sensível? Você é um marido perceptível? Você consegue só de olhar para o ambiente familiar perceber como está a tua mulher? Só de olhar para ela você sabe como que está a angústia dela, como que está os medos dela, a tristeza que ela se encontra. Isso chama-se percepção. E você, mulher? Você que está nos ouvindo, você também tem tido essa sensibilidade para entender a angústia, entender os medos, os anseios, né? As preocupações que o seu marido tem tido e tem vivido, né? Então, para a gente edificar alguma coisa, nós temos que trabalhar. A sabedoria trabalha, a sabedoria organiza, né? A sabedoria é transparente, em contraposição lá que a loucura, ela faz as coisas às ocultas, faz as coisas às escondidas. Quantos de nós estamos construindo relacionamentos dentro de coisas ocultas, diante de uma mentira, diante de uma notícia não contada, uma história não compartilhada? Isso tudo vai gerando crise no casamento. Então, fica aqui a nossa dica, Espaço Família de hoje, para você começar a edificar um relacionamento que vai perdurar para uma vida toda. Começa a construir a tua história conjugal, a tua história de educador, de discipulador dos filhos, em cima de alguns princípios, né? Em cima de alguns pilares. Vamos aqui aprender com a sabedoria, a trabalhar, a sermos organizados e a sermos transparentes também. É tempo de reconstruir, é tempo do novo, é tempo de uma nova história. Que o Senhor te abençoe, te guarde e, acima de tudo, te dê sabedoria na reconstrução desse novo tempo que está por vir. Amém?